Olá, sejam todas bem-vindos ao programa Sentença Política, o programa de comentário político do jornal académico Voz da Academia. Hoje temos um episódio especial a propósito do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, que aconteceu ontem. Para vos contextualizar sobre este dia, o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres é assinalado anualmente a 25 de novembro. Esta data foi instituída pela Resolução 52/134 da ONU em 1999. A data internacional tem origem na resistência das irmãs dominicanas de Mirabal, Pátria, Minerva e Maria Teresa, assassinadas em 1960 pela ditadura de Rafael Trujillo. O seu propósito é alertar para a violência física, psicológica, sexual e social que atinge as mulheres. Em 2025, o tema é acabar com a violência digital contra todas as mulheres e raparigas. Temos connosco Carolina Monteiro. Carolina Monteiro é médica, aspirante a psiquiatra e pós-graduada em sexualidade humana. Entretanto, estuda a relação entre sistemas de saúde e alterações climáticas. Temos connosco também Diana Batista. Diana Batista é estudante de Relações Internacionais no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e é a atual presidente do Núcleo IFORSTIL Lisboa. Temos connosco também Clara de Sousa Alves, que é advogada, professora convidada na Universidade Portucalense e política, tendo sido a deputada mais jovem de sempre eleita pelo Distrito de Bragança. Obrigada a todas por terem aceito o convite e estarem aqui connosco. Até setembro deste ano, a polícia registrou 25.327 ocorrências de violência doméstica. Até meio de agosto, 57 bebés nasceram em ambulâncias. Segundo os dados mais recentes, mais de 2 em cada 10 mulheres numa relação sofrem violência. Até 15 de novembro deste ano, pelo menos 24 mulheres foram assassinadas, segundo o Observatório de Mulheres Assassinadas da UNLAR, e a violência doméstica é o crime que mais mata em Portugal. Ora, tendo em conta os dados estatísticos apresentados, extremamente preocupantes e que afetam a vida de milhares de mulheres em Portugal, o que é para vocês absolutamente fundamental mudar para que o Estado português pare de falhar às mulheres? Comecemos pela Carolina Monteiro. Olá, bem, obrigada pelo convite para falarmos sobre este tema tão importante, especialmente em sequência do dia de ontem. Respondendo à pergunta diretamente, eu acho que o Estado deixa de falar às mulheres quando, de forma mais global, protege a sua vida e torna a sua liberdade como uma prioridade real a todos os níveis. O que é que eu quero dizer com isto? Isto toca na justiça, toca na saúde, toca na educação, toca na economia. Isto implica recursos, implica responsabilização e um termo que eu não gosto assim tanto, mas coragem política. Ou seja, não passa apenas, como a Clara poderá falar melhor, de leis bonitas no papel, mas também sobre esta outra parte. Sim, se calhar tocando nos pontos-chave, podemos falar, lá está, da educação e da prevenção, ou seja, o Estado não falha quando se começa a preocupar antes de chegarmos ao ponto em que é necessária uma denúncia. Portanto, através da educação para a cidadania, através da igualdade de género, do consentimento, da educação para a sexualidade saudável, para relações sem violência. E isto implica educação efetiva, não é uma palestra por ano. Por outro lado, temos a questão de acesso a estruturas de apoio, e estruturas estas que não sejam também reativas, ou seja, que aconteçam depois do momento em que já se iniciou a violência, mas também preventivas. Obviamente que as reativas também são importantes e que neste caso protejam depressa. Também a questão da independência económica das mulheres, ou seja, porque sem isto quase tudo o resto falha. Ainda falando de estatísticas e notícias, ainda recentemente saiu esta informação de que em 2025, em média, as mulheres estão a trabalhar 64 dias de graça em comparação com os homens. E por isso, se em Portugal continuamos a ter diferenças salariais, o Estado continua a falhar, quando isto é meramente pelo facto de ser um homem ou ser uma mulher. E por fim, o tema que é mais querido, por ser médica, por ser a minha área de trabalho, é a questão da saúde. Acho que a parte do sistema de saúde deve ser essencial como resposta na política pública, seja através de protocolos claros para lidar com a violência, seja na capacidade de resposta a todos os níveis mais central, e depois, se calhar, podemos entrar em mais detalhe à medida que formos conversando, para também dar oportunidade às outras oradoras. Obrigada, Diana Batista. Antes de mais, obrigada pelo convite e boa noite a todas. Eu acho que esta é uma pergunta mesmo muito, eu diria, complexa e muito difícil de responder, no sentido em que atualmente existem muitas áreas em que o Estado está a falhar às mulheres, mas eu começaria por dizer que um grande problema passa pelo facto de que a violência contra as mulheres ainda não é uma prioridade do Estado, sendo que é um problema estrutural. Portanto, nós temos cada vez mais a violência contra as mulheres, seja física, seja online, a aumentar,
e de facto parece que não existe uma verdadeira prioridade do Estado e de sucessivos governos em acabar com este grande flagelo. E, de facto, tal como a Carolina mencionou, existem várias áreas que o Estado está a falhar às mulheres. Apontava também para a justiça. Aliás, apesar de não ser a minha área, eu considero que as penas são muito insuficientes. Eu acho que deveria ser consagrado na lei a classificação de feminicídio, que ainda é uma questão, um tema, um conceito que causa muito alarido, e de facto a própria justiça favorece muito ainda os agressores e não protege de todas as vítimas. É também muito importante a questão da educação, porque de facto a violência contra as mulheres, a forma como ela é vista, como mais fraca, como inferior, é socialmente e culturalmente construída e, portanto, também pode ser desconstruída, e deve haver de facto um grande incentivo e apoio do Estado a formar cidadãos conscientes para estes problemas. Portanto, acho que estas seriam as prioridades que eu apontaria. Clara, Sousa Alves, por favor. Olá, boa noite a todas. Antes de mais, cumprimentar-vos a todas também e a quem nos está a ouvir. E antes de me pronunciar sobre a questão em concreto, eu gostava de dar os parabéns à organização deste debate por disputar esta discussão acerca de um tema que vem a propósito do Dia Internacional, como disseste, se assinalou ontem, mas que temos que ressalvar que é um tema que não conhece fronteiras, que é um tema que não conhece geografia nem classes sociais e que é da nossa responsabilidade enquanto sociedade. Portanto, os direitos das mulheres e o combate à violência contra as mulheres não é uma bandeira de um partido só, é um combate de todos os partidos democráticos e por isso é que estamos aqui também a falar sobre eles. Eu dizia há bocadinho, assim, em jeito de confissão, que vou ter muitas dificuldades em conseguir centrar-me no tempo, porque isto é um tema tão desafiante e com tantas questões que nos levava horas a falar sobre ele, sobre as mais diversas particularidades. No que diz respeito aos desafios, é verdade que são grandes. Idealmente podíamos estar muito melhor do que estamos no que diz respeito aos avanços. É necessário definir várias prioridades, quer no que diz respeito à prevenção, quer no que diz respeito ao combate, mas também e sobretudo no que diz respeito vou-lhe chamar, percepção cultural do tema, que é algo que temos de trabalhar, que é algo que o Governo está também empenhado em trabalhar para trazer aqui melhorias, e já há dados concretos que nos permitem afirmar isso, quer no que diz respeito à prevenção, quer no que diz respeito ao combate. Melhor podíamos estar, certamente, e todas nós conseguimos reconhecer isso, mas também temos de reconhecer, temos de ser sérios e reconhecer os avanços que já foram feitos e o verdadeiro compromisso com este Governo no que diz respeito a esta matéria. Obrigada. Nós escolhemos falar principalmente em 3 temas: a violência doméstica, porque, enfim, é o maior flagelo neste momento que temos em Portugal no que diz respeito à violência contra as mulheres. Falar também sobre a saúde sexual e reprodutiva, que tem sido um tema cada vez mais discutido, principalmente a violência obstétrica. E também o tema deste ano, não poderíamos deixar de falar, a violência contra as mulheres online, que acaba por ser novos desafios que o século XXI acabou por trazer. Portanto, nós aqui vamos rodando, portanto, vamos começar com uma oradora e depois vamos rodando. Em relação à violência doméstica, como combater o flagelo da violência doméstica em Portugal, o que é que estamos a fazer bem e o que é que necessitamos de melhorar? Diana Batista. Portanto, acerca da violência doméstica, portanto, eu começaria para reforçar aquilo que tu disseste, e é hoje um grande flagelo da sociedade portuguesa, é o crime que mais mata em Portugal. Mas eu acho muito importante, primeiro, reforçar a ideia de que a violência doméstica é muito mais que um problema familiar, é a consequência de relações patriarcais e de crescentes e contínuas concessões de poder dos homens sobre as mulheres, de ver as mulheres como mais fracas, como inferiores,
Pronto, e portanto eu acredito que, claro que na base há sempre toda a questão da educação e de mudar logo desde cedo essa concepção e de haver um grande esforço em campanhas públicas para criar desde logo cedo jovens para impedir estes crimes. Mas, obviamente, continuando a acontecer, é fundamental focarmos-nos em formas concretas de o resolver e de proteger as vítimas. E, portanto, aqui focamos nos apoios e nas políticas públicas que são necessárias para resolver o problema. E, portanto, é logo fundamental reforçar o apoio às vítimas, como eu antes estava a dizer. Hoje, atualmente em Portugal, os processos demoram mesmo imenso tempo, desde o momento em que a mulher apresenta queixa, quando apresenta, continua a estar exposta à violência, muitas vezes por estar dependente financeiramente, por não ter sítio para onde ir, e nesse sentido, as casas de abrigo em Portugal que existem e os centros de acolhimento de emergência são muito, muito, muito insuficientes. No interior do país existem distritos nem sequer com nenhum centro de apoio ou só com um distrito inteiro, é mesmo muito pouco. Muitas vezes eles estão sobrecarregados e não conseguem responder a todas as mulheres, não conseguem chegar a todas as mulheres, portanto deve haver investimento e financiamento nesse sentido, respostas mais rápidas. E diria também medidas eu diria, de afastamento da vítima aos agressores. Clara? Sim. Ora bem, no que diz respeito à violência doméstica, já falaste sobre os números e acho que não podemos ignorar os números e as dimensões e aquilo que representam no que diz respeito à violência doméstica. E temos de reconhecer uma coisa, um Estado que falha com as mulheres, falha com o país inteiro, e isso é algo que tem sido reconhecido. Aliás, recordo-me que o ano passado o Primeiro-Ministro considerava o crime de violência doméstica como um crime de terror e é notório a preocupação a forma como este tema é colocado no centro da ação governativa. Vemos isso muito facilmente pelo investimento. Reparem que neste tema não há grandes divisões do ponto de vista retórico sobre a sua importância, sobre a importância para as mulheres, sobre a importância para o próprio país e, sobretudo, para a importância da nossa sociedade como um todo. E a verdade é que a retórica de nada nos serve se não houver medidas concretas que efetivamente se traduzam numa melhoria para as mulheres e numa maior proteção no que diz respeito a este crime. E nós vemos isso através de uma breve análise no que diz respeito a este Orçamento de Estado, que foi reforçado em 5,3 milhões de euros face a 2025, e portanto isto aqui espalha bem o investimento que é feito no que diz respeito a estas matérias. Este investimento é feito também de forma a dar aqui respostas mais eficazes, mais próximas, capazes também de prevenir todo o tipo de violências. Há uma série de medidas que foram apresentadas e outras até concretizadas de forma mais densa ontem e recentemente, mesmo no que diz respeito ao crime de violência doméstica, e que vão um bocadinho de encontro com aquilo que tu, Diana, acabaste de dizer. É engraçado referir a questão das casas de abrigo, porque realmente é um problema, mas é um problema que tem de ser visto de forma transversal. No que diz respeito às casas de abrigo, e uma das medidas que para mim espalha bem também a diferença com que este governo está a tratar este tema, que diz respeito ao fundo de maneio. As casas de abrigo não tinham verdadeiramente um fundo de maneio e nós sabemos hoje que quase 50% das casas de abrigo são compostas por crianças, porque as mães fazem-se acompanhar por crianças. E este governo garante que as casas de abrigo, ou no total das 38 casas de abrigo que há no país, têm um fundo de maneio de 200 mil euros para fazer face às despesas mais básicas de uma vida familiar, como ir ao dentista, comprar roupa, suporte escolar. E, portanto, é verdade que há aqui um esforço evidente por parte deste governo para fazer aqui um combate cerrado e quase como um princípio de tolerância zero a este tipo de crimes e que é visível. Carolina, por favor. Sim, para acrescentar, eu acho que
é sempre importante nós realçarmos o que é que estamos a fazer bem, não é? E eu acho que uma grande vitória que nós tivemos foi a conversão da lei da violência doméstica, ou seja, a questão da violência doméstica passar a crime público, porque efetivamente percebemos nas estatísticas, até pelo que foi reportado, que há mais mulheres à procura de ajuda, há mais denúncias, ainda assim a estatística de que 2 em cada 10 mulheres numa relação sofreram violência, e o contexto de violência doméstica é profundamente de terror, é assustadora. Ainda assim, eu por acaso estava a ler estas estatísticas e achei muito curioso no sentido de importante discutir o facto de, neste conjunto de mulheres que reportam, elas continuarem a preferir falar com familiares ou amigos em vez de com as autoridades oficiais, o que nos diz muito sobre a resposta destas mesmas autoridades, não é? Pelo outro lado, eu acho que coisas que nós estamos a fazer bem é, por exemplo, faz-me lembrar a rede de ONGs e PSS, estou-me a pensar na APAP, estou a pensar na UMAR, ou seja, o setor social tem tido um papel crucial e ajudou na articulação com o Estado, na melhoria, até na proposta de algumas destas medidas. E, por outro lado, a coisa que estamos a fazer bem é Portugal tem, efetivamente, das legislações da União Europeia mais avançadas no papel, em termos de combate à violência doméstica, mas é nisso que nós falhamos, ou seja, nós falhamos depois muito na instrumentalização e no pôr em prática destas questões. Já falámos desta questão das respostas de emergência, das casas-abrigos, não tenho muito para dizer sobre isto, a não ser que acho que é importante considerar o facto de mulheres em situação de desvantagem, nomeadamente mulheres não só no contexto da violência doméstica em geral, mas que têm filhos adolescentes, por exemplo, é uma questão que não é muito considerada e que por si só normalmente não são priorizadas na procura de apoios. Mulheres migrantes, mulheres com deficiência que encontram barreiras acrescidas, sempre encontraram, ainda mais nestas situações. A crise habitacional que vivemos no país toca a todos e, acima de tudo, toca a estas mulheres, portanto, o apoio habitacional e estas casas-abrigo são essenciais. Mas também não só isto, mas a inserção profissional rápida, um apoio financeiro temporário, porque a autonomia económica está mais comprovada que salva vidas, especialmente pessoas em situação de vulnerabilidade. Concordo perfeitamente também com a questão de acelerar os processos judiciais, neste caso. Infelizmente vemos muitos casos em que a vítima, não só em termos judiciais, mas também mesmo em termos de proteção, porque há muitos casos em que a vítima denuncia várias vezes antes de ser protegida e infelizmente muitas vezes antes de ser assassinada. Por isso, focarmos em avaliações de risco especializadas nas queixas, existir formação obrigatória não só para magistrados, como para polícias, sobre violência de género, sobre trauma, e também o acesso efetivo a apoio jurídico destas mulheres, que seja gratuito, que seja célere, porque se não têm dinheiro para comer ou para dar roupa aos filhos, como estávamos a mencionar, muito menos têm dinheiro para apoio jurídico. E se calhar focar-me aí na questão da saúde, que estávamos a falar, até muito pelas notícias de crianças que estão a nascer no contexto fora de cuidados de saúde. Na parte da violência doméstica nós também podemos ligar isto, porque assim, acontece muito, e especialmente no meu papel como médica e trabalho em urgências todas as semanas, que quando chega uma vítima de violência, nós muitas vezes não sabemos o que fazer. Podem existir protocolos, mas estes não são muitas vezes claros, não são uniformes, não nos são transmitidos de forma adequada. Há muito esta perspectiva do deixar andar, deixar ver como é que vai ser, como é que evolui, mesmo perante crimes públicos, que seria a minha obrigação ética e legal, eu digo no sentido lato, obviamente, denunciar. Diversos estudos mostram que existe uma subdetecção e o subreporte frequente da violência doméstica nos serviços de saúde. E, portanto, a formação para os profissionais, seja não só para o apoio do utente, não é na linha da frente, mas também coisas essenciais como fazer documentação rigorosa, que é muito importante, ou pode vir a ser muito importante num regime legal. E não queria deixar de mencionar mesmo o apoio psicológico especializado, não só no momento agudo, mas também de longo prazo. Também, como estávamos a falar, não só para as vítimas, mas para outros elementos que estão expostos a esta violência e que muitas vezes não são considerados no momento da violência doméstica, como por exemplo as crianças, que estão como vítimas, muitas vezes primárias, mas também secundárias desta violência. Obrigada. Passamos então à nossa segunda ronda e segundo tema, que tem a ver com a saúde sexual e reprodutiva. Sabemos que, principalmente no último ano, temos vindo a falar muito sobre a questão da saúde sexual e reprodutiva, sobre a violência obstétrica principalmente, e sobre a maternidades fechadas, mortes de grávidas e recém-nascidos, mas também gostava de ouvir falar, não só com a questão do aborto, que temos ouvido falar, casos servidos inteiros sem enfim, objetores de consciência que possam realizar a interrupção voluntária da gravidez. Portanto, a minha questão é como ultrapassar as dificuldades no que toca à saúde sexual e reprodutiva no Serviço Nacional de Saúde. E começamos pela Clara. Sim, Janira, deixa-me só acrescentar ainda quanto ao tópico anterior, que acho que faz sentido, tendo em conta as várias vertentes que foram aqui levantadas no que diz respeito à violência doméstica e que
demonstram também, mais uma vez, aquilo que é, ou aquilo que tem sido a ação do governo, quer no que diz respeito ao apoio psicológico. Foi anunciado recentemente que haveria a abertura de 3 novas respostas na zona de Lisboa e Val do Tejo para garantir, de facto, que há aqui uma cobertura nacional de um acompanhamento especializado a crianças e a jovens, mas também no que diz respeito à criação de uma linha nacional gratuita, que também vai permitir aqui um apoio às vítimas. E muito importante, que a Carolina também falou, e que falou na sua perspectiva de profissional médico e que diz respeito às fichas de avaliação de risco, que efetivamente foi destacada aqui uma nova ficha, mas que passou a incluir pessoas idosas, crianças e jovens, com alguns indicadores até diferenciados, mas que mais do que isso, ela entrou em vigor, mas não entrou em vigor desacompanhada, entrou em vigor de forma acompanhada, com formação especializada para as forças de segurança, que também me parece que é um ponto importante no que diz respeito à formação e que pode efetivamente fazer a diferença para as mulheres. No que diz respeito à saúde reprodutiva e a todas estas questões, que para mim são muito caras, porque, como sabem, eu sou de um distrito do interior e, portanto, conheço bem as dificuldades, sei bem as dificuldades de territórios desertificados, onde as hipóteses e as opções são mais escassas do que no litoral e nos grandes centros, e isso pode efetivamente fazer a diferença. Eu acho que, bem, estes temas são muito dispersos e não vale a pena estar a especificar cada um deles, mas eu acho que, e isso também já foi espelhado e foi transmitido várias vezes, que o que é necessário é assegurar que a falta de profissionais não impede o acesso a este tipo de serviços que garantem aqui a autodeterminação, que para mim é algo que não se pode abdicar. Se me perguntarem assim, bem, então qual é a solução? Como sabem, o problema no que diz respeito à saúde não é só um, são vários, não há uma caixinha mágica de onde se consiga retirar uma solução que de repente venha colocar fim a todas estas questões que foram muito bem até identificadas, mas nós temos que garantir de facto que não há aqui recuos, que a saúde sexual se continua a manter como um dos pilares centrais da dignidade humana e também, quando falamos nisto, temos que falar num reforço da confiança no Serviço Nacional de Saúde e isso também, claro, não é algo que se consiga resolver do dia para a noite, é algo que está a ser trabalhado, que há um sério investimento no que diz respeito a estas matérias. Sabemos também que a confiança tem sido um bocadinho abalada por alguns anos de degradação, por falta de profissionais, por falta de investimento na área, mas sobretudo no que diz respeito à falta de planeamento. Eu acho que é isto que o Governo está neste momento a tentar fazer e envolverá todos os esforços também para garantir que não há aqui retrocessos no que diz respeito aos direitos das mulheres. Obrigada, Carolina. Bem, lá está, este tema é-nos especialmente caro também, e eu acho que uma coisa importante, e especialmente estava a informar-me ontem, não é? Obviamente, sobre o Orçamento de Estado e sobre o investimento que está a ser feito na saúde, particularmente para este ano e o aumento deste investimento. Eu acho que há uma questão importante que também toca um pouco no que a Clara disse, que é, além de aumentar os meios, é preciso transformar prioridades, práticas e modelos de cuidado. Efetivamente, os custos com a saúde aumentam, mas eles vão tender a aumentar, faz parte de vários mecanismos económicos e determinantes sociais, não vou entrar por aí agora, mas esta é uma prioridade, a questão do planeamento e a questão das prioridades são efetivamente é exatamente aquilo sobre o qual nos devíamos focar. A questão dos profissionais em falta de que estavam a falar, seja isto de equipa médica, enfermagem, técnicos auxiliares de saúde, etc., é de facto a raiz de quase todos os problemas. Só que isto tem respostas, não é? É preciso reformar carreiras, é preciso existir progressão transparente das mesmas, incentivos para o trabalho à periferia, que não são os grandes centros urbanos, etc., reais, redução das horas extraordinárias obrigatórias, contratar, por exemplo, no caso específico estamos a falar da saúde sexual e reprodutiva, enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica, que muita gente nem conhece a existência desta classe profissional e eles são extremamente essenciais. Permitir que os serviços, em termos de prioridades, tenham, na minha opinião, maior autonomia para contratar equipas completas e estáveis. Portanto, acho que é mesmo preciso quase um plano nacional de requalificação obstétrica, considerando o estado atual.
Claro, o transporte de emergência, que tem sido também uma grande questão e muito abordada na comunicação social. E, acima de tudo, um ponto que não vejo tão focado e considero muito importante, também já mencionámos aqui, que é a questão da prevenção. Ou seja, não só acesso a cuidados de saúde primários que permitam identificar gravidezes de risco, que permitam fazer um acompanhamento regular, mas também o acesso a exames de rotina com a celeridade que eles são necessários. Porque é muito comum uma pessoa que acabou de descobrir que está grávida chegar a cuidados de saúde primários, ser indicado que tem de marcar, vamos supor, as 3 ecografias basais de uma gravidez de baixo risco e descobrir que ou as marca logo todas no início ou não consegue aceder a este tipo de exames, que são exames de rotina e completamente essenciais para qualquer gravidez. Eu acho que gostaria também de focar especificamente, entrando sim num tema mais concreto, no caso do aborto, que considero que é uma conquista na lei portuguesa que deve ser muito valorizada. Ainda assim, eu defendo duas coisas particularmente, não só mudanças na lei, como, além de mudar a lei, descomplexificar o acesso à interrupção voluntária da gravidez em Portugal, nomeadamente igualarmos, dentro dos países da Europa que permitem o aborto, o prazo que a maior parte destes países tem, que são as 12 semanas e não as 10 semanas como temos atualmente, a remoção do tempo de reflexão obrigatório, que eu acho que infantiliza a decisão da mulher neste processo, a exigência de 2 profissionais diferentes para a datação de uma gravidez. E quanto ao acesso propriamente dito, ou seja, isto era uma questão mais legal, do cumprimento da lei, e como já falámos aqui da questão do acesso, eu também sou de um distrito no interior de Castelo Branco e também na minha zona não há profissionais que realizem IVGs, são todos objetores de consciência. E há esta necessidade, por exemplo, nos Açores, também não há ninguém que faça interrupções voluntárias da gravidez. E os estudos mais recentes indicam que 87% dos ginecologistas obstetras no SNS são objetores de consciência, ou seja, apenas 13% fazem interrupção voluntária de gravidez, 1/3 dos hospitais do país não fazem interrupção voluntária da gravidez, e há um uso verdadeiramente abusivo da objeção de consciência como escape para a falta de recursos, como escape para o desconforto técnico de ser rotulado como o médico que só faz abortos porque só há um no serviço, será a maior parte da sua atividade profissional. E entro também numa discussão mais profunda, talvez, sobre o conceito de objeção de consciência, porque parece-me difícil, e não é só a minha opinião, a Organização Mundial de Saúde diz isto, que a objeção de consciência e o seu direito só deve ser mantido caso se garanta o acesso à saúde. E também a Organização Mundial de Saúde defende o aborto como interrupção voluntária da gravidez, como um direito de saúde, como algo essencial de acesso à saúde. Portanto, será que em Portugal este equilíbrio está a ser garantido? A resposta, acho que me parece que é óbvio que é negativa. E pronto, ou seja, são alguns tópicos muito concretos. Podemos também sacar, só para terminar, como mencionaram também a violência obstétrica, gostaria de focar também na questão do consentimento, porque muitas vezes numa situação emergente não é possível obter um verdadeiro consentimento livre e esclarecido, especialmente quando estamos a falar em contextos sobrelotados, de urgências sobrelotadas, etc. Eu acho que seria importante que existisse um maior treino profissional e um maior acesso a que previamente, de forma mais atempada, estas conversas tenham tido, várias opções sejam postas em cima da mesa e que a mulher tenha o direito a decidir e a pensar sobre elas. Óbvio que num contexto de emergência e num contexto de urgência, o profissional deve fazer o melhor possível para obter este consentimento. Mas quanto mais cedo esta questão for abordada, quanto menos for esquecida, diminuímos o risco de todas estas situações que temos visto ser reportadas ocorrerem. Obrigada, Diana Batista. Portanto, não sei se teria muito a acrescentar ao tudo que foi dito às intervenções da Clara e da Carolina. Pronto, nós concordamos que de facto deve haver um grande reforço e investimento no SNS, que infelizmente não é o que se tem verificado com os últimos governos. Eu acho que deve haver de facto uma grande valorização dos serviços públicos, porque, a meu ver, são a base de tudo. Não querendo repetir, eu acho que portanto, o prazo do aborto em Portugal é muito, muito, muito curto e que, portanto, deve ser aumentado. Acho que até em casos de violação é até às 16 semanas, eu acho que poderia ser aumentado nesse sentido. 10 semanas é mesmo muito pouco. Diria também uma questão que não foi apontada, que é o facto de em Portugal permitir a esterilização de pessoas com deficiência, incluindo menores, portanto, é algo que também deveria ser mudado. Relativamente à violência obstétrica, mencionar que, por acaso, Portugal foi o primeiro país da União Europeia a legislar, a colocar o conceito na lei.
No entanto, ainda não existe uma grande conscientização para a prática de violência obstétrica. Eu acho que deveriam ser formados profissionais de saúde mais humanos para alertar para estas situações. Portanto, no geral, eu acho que a grande questão é esta: reforço do SNS é um problema estrutural no nosso país, mas honestamente é a base de tudo e que tem que ser urgentemente resolvido. Obrigada. Janina, Passamos para o nosso... deixa-me só interromper-te antes de passar à próxima questão, porque realmente isto é um tema importante e que nos deve fazer levantar várias questões, no que diz respeito principalmente, a Carolina abordou e muito bem a questão da interrupção voluntária da gravidez e é verdade que não se podem negar uma série de problemas que existe e que podem ou não colocar em causa a legislação tal e qual ela está. Mas também temos que reconhecer que isto é um tema sensível no que diz respeito aos direitos que estão em causa, mas é sensível até de uma perspectiva cultural. E nós sabemos que fizemos aqui um avanço enorme desde 1998 até 2007. Primeiro tivemos um referendo que nos dizia que não devíamos consagrar a interrupção voluntária da gravidez, e depois, em 2007, tivemos um avanço enorme no que diz respeito à despenalização. E, portanto, também temos de ter a consciência que não podemos reconhecer um problema e legislar por impulso e de forma precipitada, que deve ser algo que deve ser maturado, que deve ser algo discutido na sociedade, com a sociedade. Reparem, o prazo que nós temos agora das 10 semanas está estabilizado desde 2007, e se calhar vocês dizem-me assim, e eu até acabo por dizer aqui aquilo que disse em off. Eu fiz parte do movimento, fiz durante o período em que estive na minha licenciatura, do período I4X, e esta questão também se levantou muito, ainda por cima numa área como a minha, que é de direito, ainda mais no que diz respeito aos direitos que estão em causa, e são muitos. Mas também temos que ter noção que não é um tema fácil, não é um tema que possamos legislar por impulso ou de forma precipitada, que tem que ser algo que tem de ser maturado, e nós temos que ter consciência que este prazo das 10 semanas está estabilizado na nossa sociedade, está aceito, e portanto até que ponto podemos promover, e isto também é uma reflexão que não é uma pergunta em concreto que tem uma resposta direta, mas é uma reflexão que nós todas temos que fazer: até que ponto devemos, de forma, vou-lhe chamar, autónoma, legislar no sentido de alargar, por exemplo, para as 12 semanas. Quer dizer, se isto foi uma questão referendada com uma questão em concreto, que definia um prazo em concreto, então talvez antes de avançarmos para o que quer que seja, tínhamos de fazer aqui uma reflexão muito mais alargada sobre, não é se o prazo é ou não suficiente, mas de que forma é que nós conseguimos até garantir que, tal e qual o prazo está neste momento, ou seja, permite que as mulheres consigam recorrer à interrupção voluntária da gravidez, e no sentido até do reconhecimento da sua autodeterminação. Ou seja, que não temos bloqueios no sistema, no que diz respeito até, e a Carolina disse isso muito bem, aos acessos de cuidados de saúde, que de alguma forma criam obstáculos ao recurso à interrupção voluntária da gravidez. É esta a reflexão que nós temos de fazer, reflexão essa que, na minha perspectiva, não vai de encontro a uma alteração legislativa só aumentar por aumentar, mas temos que definir prioridades no que diz respeito às políticas públicas para, tendo em conta aquilo que é o sistema que nós temos e o prazo que nós temos agora, garantir que efetivamente as mulheres que querem recorrer à interrupção voluntária da gravidez o conseguem fazer autónoma e sem qualquer tipo de bloqueio ou de restrição ao seu direito. E termino já a seguir para a próxima. Agora tenho que dar a palavra de resposta à Carolina e à Diana, caso queiram fazer sobre o assunto. Sim, eu acho que gostava de dizer só uma coisa muito breve, que é a questão de, acho que reflexões paralelas são possíveis, no sentido em que podemos refletir sobre a lei, e concordo que acho que deve ser uma reflexão feita em sociedade, não necessariamente concordo com o ser referendada, não concordo necessariamente com o papel do primeiro referente, em primeiro lugar nesta matéria, e nem acho que isto esteja necessariamente estabilizado. Acho que defendermos que uma lei está estabilizada na sociedade é um pouco empurrar para trás a ideia de podermos discutir de forma ativa no momento, de forma paralela, sim, que eu acho muito importante, à questão do acesso. Era só isso que eu queria acrescentar.
Diana, não sei se também queres dizer aqui alguma coisa relativamente a este assunto, já que começou o assunto, portanto tenho o direito à resposta. Eu só ia dizer, eu acho que o que disseste, Clara, faz sentido. De facto, eu já estava a falar 12 a 6 semanas, porque eu compreendo que o aborto ainda é uma questão muito complicada e muito debatida na sociedade portuguesa, ainda não existe consenso. Pronto, E na minha juridicamente é um tema denso. exato. Na minha opinião, o aborto é uma questão de saúde pública. Eu acho que, obviamente, não é só uma questão de aumentar por si só. Eu acho que qual é que é a opinião da sociedade? Eu acho que também importa. Ainda assim, pronto, eu toco mais na ideia de que, de facto, para mim, as 10 semanas são insuficientes, e que por isso devia haver um aumento, porque, de facto, acho que nós somos dos países da União Europeia cujo prazo do aborto é mais curto. Obrigada por trazerem este tema. Até podemos trazer aqui de uma próxima vez a questão da interrupção voluntária da gravidez, e perceber se consideramos que é um direito humano ou não, e portanto, sendo um direito humano, a questão torna-se um bocadinho diferente, porque a questão cultural não podemos justificar direitos humanos com questões culturais. Mas é uma questão interessante para discutirmos no futuro. Em relação agora ao último tema que vos vou aqui trazer, que é a violência online, não é? É o tema deste ano, portanto. Há aqui todo um novo mundo por descobrir, portanto eu pergunto-vos quais os próximos passos para combater com efetividade a violência online, onde fica a linha que separa a liberdade de expressão online e o discurso de ódio contra as mulheres e qual é que é o rumo que as políticas públicas devem seguir nesta matéria. Comecemos então com a Carolina. Bem, eu acho que é importante, quando fui ler sobre este tema, não é um tema sobre o qual seja particularmente versada teoricamente. Portanto, quando fui ler sobre isto, percebi que no caso da União Europeia, dos estudos que existem, 1 em cada 10 mulheres já sofreu algum tipo de violência online desde os seus 15 anos, seja isto cyberstalking, seja isto ameaças, partilhas de imagens íntimas, humilhação pública, e especialmente com a utilização da inteligência artificial generativa, o crescimento de deepfakes, de grupos incel, red pill, o problema tem vindo a crescer e não diminuir, e o que eu acho que é bastante relevante é reconhecermos que a violência online não é um problema virtual, é uma continuação desta violência de género que já é conhecida há muitos anos por outros meios. O que muda é o palco, talvez a sua capacidade de difusão rápida em nanosegundos. A ONU, particularmente, alerta para que aproximadamente 40% dos países, dar menos do que 40%, têm leis específicas para protegerem as mulheres neste contexto de assédio e perseguição digital. Agora, a relevar temos, mesmo em termos de políticas públicas, é muito importante que Portugal se implemente a diretiva recente de 2024, portanto, do ano passado, da União Europeia sobre a violência contra as mulheres, que obriga os Estados-membros a criminalizar todas estas formas de ciberviolência, incluindo a partilha de imagens íntimas, o cyberstalking, etc., o que já tínhamos falado. E embora em Portugal em 2023 tenha agravado as penas para quem dissemina sem consentimento os conteúdos íntimos ou sexuais, o que se chama revenge porn, dito assim em termos leigos, pode ser importante refletir e debater sobre estas matérias e aproximarmos então das diretivas internacionais. E acho que uma questão importante, mais em termos culturais, mais em termos sociais, é também irmos à raiz do problema, que é, ao que eu considero, pelo que percebi, os algoritmos das plataformas. Ou seja, estes conteúdos incel, red pill, não aparecem nos telemóveis das pessoas ou na internet por magia. Eles são amplificados por sistemas, privilegiam o choque, privilegiam a polarização, que tem vindo a mudar todo o nosso acesso, toda a comunicação social no geral. Existe também a regulamentação da União Europeia neste sentido, como para muitas coisas, através do Digital Services Act, e acho que as políticas públicas devem vir também, por um lado, em permitir pressionar estas plataformas quando não removem o conteúdo de ódio ou o conteúdo sexual abusivo, exigir transparência sobre estes algoritmos, haver uma auditoria mais célere e mais pormenorizada aos mesmos, e depois, por outro lado, voltando ao pilar da educação, não é? Particularmente direcionada a rapazes e a homens, no caso das políticas públicas, ou seja, existirem programas nas escolas, nas universidades, sobre masculinidades não violentas, como é que funcionam as próprias bolhas algorítmicas. É preciso explicar isto às crianças, é preciso explicar isto aos rapazes. Desmontar, tornar um debate, fazer uma desmontagem crítica destes discursos incel, destes discursos red pill, e mesmo uma literacia digital, não é? Sobre a partilha de conteúdos. Ninguém nasce ensinado e é importante que estes temas sejam abertamente debatidos, ensinados, discutidos. Ou seja, pegando aqui nesta questão, muitas vezes a discussão do que é liberdade de expressão e o que é que não é liberdade de expressão, não é? Ou seja, uma pessoa pode dizer que não concorda com o feminismo e essa questão ser debatida,
mas isto é muito diferente do discurso de ódio, não é? E é uma questão que às vezes na sociedade não está muito bem clara e que é importante discutir, que é, eu posso dizer não concordo com o feminismo, mas eu não posso dizer que acho que todas as feministas deveriam ser violadas ou espancadas, como muitas vezes percorre a internet. É diferente ter uma posição legítima que pode ser debatida, com a qual eu posso discordar, e neste caso discordo, ou a discurso de ódio, fomentação da violência, etc. E, portanto, o espaço online é particularmente um foco disto, ou seja, por estarmos por trás de uma máscara, não é? Por conseguirmos uma certa impunidade que não é permitida de outra forma e que não era tão conhecida na violência contra as mulheres. Obrigada. Diana? Eu, portanto, acho que começaria por esta questão da liberdade de expressão, que é, portanto, particularmente relevante nos dias de hoje e levanta-se muito essa ideia. Portanto, imagina, toda a gente considera que toda a gente tem a liberdade de expressão, mas é preciso deixar claro que ela deixa de o ser quando passa a incitar à violência, quando promove a discriminação, o exemplo que a Carolina disse. E eu iria mais fundo e dizer que, de facto, muitas das pessoas que, seja online, seja fora, promovam este tipo de violência e promovam discursos de ódio, sabem exatamente que o estão a fazer e utilizam essa justificação da liberdade de expressão para tentar legitimar esses mesmos discursos de ódio. E, portanto, na minha opinião, não existe mesmo qualquer confusão acerca do assunto. Dizer também que, portanto, no caso da violência online e das redes sociais, infelizmente é tudo muito difícil de ser controlado, tal como a Carolina mencionou, porque de facto as redes sociais são atualmente um mecanismo que amplifica discursos de ódio, discursos misóginos, geram engajamento, a questão dos algoritmos principalmente rapazes, não querendo generalizar, mas rapazes de situarem nestas bolhas e de só verem este conteúdo e obviamente só gera mais problemas, mais ódio, ficam presos nesta manosfera. Falando em termos de legislação ou daquilo que pode ser feito, também não é uma área que eu esteja particularmente informada, mas tendo em conta estas novas formas de violência online que têm surgido, acho que é importante que cada vez mais sejam debatidas, que, não sei, num futuro a lei passe a tipificar estas novas formas de violência, as deepfakes, informar e educar acerca do assunto, até mesmo às forças policiais, eu diria algo nesse sentido. Obrigada, Clara. Então, a liberdade de expressão não é negociável e também temos que ter a consciência, embora ela não seja negociável, não se pode aceitar tudo. Uma coisa é a liberdade de expressão no que diz respeito à proteção de ideias, de opiniões, de críticas que até podem ou não incomodar e gerar aqui alguma disrupção. Mas o discurso de ódio ataca pessoas, desumaniza e de alguma forma, ou de forma alguma, a liberdade de expressão não pode ser um instrumento de violência. E sabemos que o mundo digital nos trouxe imensos desafios. Trouxe-nos, por um lado, coisas muito boas no que diz respeito à participação dos jovens, à voz, à possibilidade de descentralizar o debate, mas a verdade é que também nos trouxe muitos riscos, quer no que diz respeito à desumanização, quer no que diz respeito à desinformação, quer no que diz respeito ao anonimato, porque é muito mais fácil estar atrás de um ecrã e conseguir atacar alguém sem dar a cara e sem conseguir esperar por uma reação imediata, mas também pela radicalização através do algoritmo, como nós sabemos e como também já o disseram várias vezes. A liberdade protege a discussão, mas o discurso de ódio destrói qualquer tipo de possibilidade de debate. E isso é algo que nós temos de ter, a consciência que o mundo mudou e o mundo está a mudar. A Carolina dizia há bocadinho que havia muitas jovens que acham e entendem que é normal
este tipo de violência digital, e eu estava aqui à procura de uns dados que para mim foram assustadores, que foram dados, uns lançados em 2023, que nos dizem que globalmente 58% das jovens e meninas experienciaram assédio online numa plataforma de redes sociais. Reparem, nós estamos a falar de 10%, de 8%, de 20%, de 30%. Não, nós estamos a falar em 58% de jovens. É mais de metade naquilo que é o panorama global. Isto deve-nos preocupar. Reparem, houve outro dado que foi publicado em 2025 que nos diz que 40% das adolescentes acreditam que partilhar imagens nuas com parceiros é completamente normal. Isto deve-nos causar alarme, porque isto não são situações normais. Nós sabemos que o mundo evoluiu, que no que diz respeito ao mundo digital, então evoluiu com uma velocidade muito grande, mas temos que também ter a capacidade de reconhecer os desafios que todas hoje enfrentamos no que diz respeito a este tipo de violência digital. E no que diz respeito àquilo que se deve ou não deve fazer, eu acho que se deve começar por pensar em regular o design das tecnologias e o sistema de recolha até de dados que sustentam os modelos de negócio das próprias redes sociais, precisamente para impedir esta disseminação da misoginia, da discriminação, mas também acho que devemos atacar um bocadinho no que diz respeito àquilo que nós conseguimos controlar de forma mais imediata, que tem a ver com a prevenção, quer no que diz respeito aos pais, aos professores, aos tutores, a líderes comunitários, devem ser educados sobre a segurança online, devem envolver-se proativamente com os adolescentes e com os jovens, homens e mulheres, para que possam desenvolver competências de pensamento crítico sobre os conteúdos online que são partilhados e depois que lhes permita ter ou estarem munidos de todas as competências para conseguirem discernir entre aquilo que podem e não podem fazer e o momento em que se ultrapassa a linha da liberdade de expressão para o ódio e para a violência. E eu acho que também era importante integrar a literacia digital e a educação em segurança online nas escolas, nos programas de jovens, precisamente para, no que diz respeito às competências e à capacidades dos jovens, para que eles estejam munidos para reconhecer, para se protegerem não só a si próprios, mas também a todos os que o rodeiam. Ou seja, isto não é uma causa só dos jovens que são vítimas de violência online. Isto é algo que nos deve despertar a todos e nós devemos ter a preocupação. Nós, quando eu digo nós, não digo nós só a sociedade, mas também o Estado, deve ter a preocupação de, claro, atacar no que diz respeito ao combate, mas também trazer aqui preocupações e discussões e medidas concretas que trabalhem um bocadinho na prevenção para também garantirmos que isto não é algo que se alastra e que não ganha uma magnitude, depois a certo ponto começa a ser descontrolado. Nós vemos isso, eu vejo isso nas minhas redes sociais, não vou dizer todos os dias, mas quase todos os dias vemos isso ao passar um feed de TikTok de um miúdo de 12 anos, que vídeos é que aparecem? E isto é algo que a mim em concreto me choca e que fruto desta evolução muito rápida, talvez também não tenhamos aqui nada do ponto de vista da legislação que permita um combate mais acérrimo, mas acho que é algo que deve ser trabalhado e acho que é uma preocupação que tem de ser reconhecida como uma preocupação geral da sociedade. Muito obrigada a todas. O nosso tempo já está mesmo a chegar ao fim, por isso agradeço-vos muito por terem tido a disponibilidade de estar aqui no podcast e quem sabe faremos mais um episódio sobre direitos das mulheres em que poderemos discutir tantos outros assuntos que acabaram por ficar de fora do debate, pelo que... Pronto, deixo-vos ir embora para as vossas vidas, que também já é tarde. E para quem nos está a ver no Spotify e no YouTube também, cumprimentar e agradecer por terem estado connosco aqui neste episódio. Obrigada. Obrigada a todas. Obrigada.